Pessoal, vim aqui conversar com você. O assunto é muito urgente, que acabou de sair aqui na imprensa, quem acompanhou aqui agora, a questão do ministro Edson Fachin, essa decisão do Fachin, uma decisão que anulou todos os processos do Lula envolvendo a Lava Jato, uma decisão que acabou de sair agora, faz pouco tempo. Eu, antes de vir aqui falar, antes de vir aqui me pronunciar, eu preferi dar uma olhada na decisão do Supremo, né? Para eu poder ter uma certeza do que tinha acontecido, para poder entender direitinho o que essa decisão estabelecia. E antes de comentar exatamente de saber o porquê que isso aconteceu, eu quis dar uma lida. Ela é uma decisão bastante comprida, já está disponível aqui no site do Supremo Tribunal Federal. São 46 laudas essa decisão. E eu acredito hoje, até o presente momento, a decisão mais lamentável que o Supremo Tribunal Federal já prolatou em toda a sua história. A decisão mais lamentável que ele prolatou em toda a sua história. Bom, antes de entrar aqui na questão do porquê que essa decisão está errada, e olha, não é só uma decisão política com relação a isso, é uma decisão que é tecnicamente errada no direito também. Vamos começar a entender mais ou menos o que tem acontecido, o que o Supremo tem feito nos últimos anos, porque a gente já observou uma sequência de coisas que estão acontecendo. Não é de hoje que a gente vê esse órgão, né, da justiça, o órgão máximo da nossa justiça, extrapolando todos os limites. Não é de hoje, né? A gente já tem visto muitas coisas que já estão acontecendo nos últimos tempos. E quando a gente fala que critica, falando que esse órgão se politizou, que esses ministros eles já não têm mais nenhum apreço pela legislação, já não respeitam mais a Constituição, muita gente acha que é exagero, porque às vezes as pessoas gostam das decisões do Supremo, mas a gente começa a ver o seguinte: um ministro que não respeita a lei, um juiz que não respeita a lei, ele não tem limite. Não tem nada que possa dizer o que ele pode ou não fazer, porque o que orienta o trabalho de um juiz é a lei. Tem que ser a lei. E o que tem acontecido aqui é o seguinte: não há mais lei. Vamos lembrar que tudo começou, tá, nesse período recente, quando o Supremo Tribunal Federal vai e cria um crime, o crime de homofobia, lá atrás, sem estar estabelecido na lei, sem ter regra constitucional. E aí eles vão lá e criam um crime através de lei, para testar. Ali eles estavam testando. É claro que o pessoal dos movimentos LGBTYZ, todos foram a favor disso, esquecendo que ali estava se destruindo uma base da democracia. Não há crime sem lei anterior prevendo, muito claramente. Aí o que acontece? Eles vão testando a corda e tentam ali aprovar um aborto, contrariando aquilo que está na lei. Aí depois eles tentam liberar as drogas em um processo que estava ali com relação à discussão das drogas. Vai lá o Barroso e tenta fazer a liberação das drogas. Quer dizer, a gente tem ali cada vez mais uma tentativa de piorar, de avançar. E agora ultrapassou todo tipo de limite, Eu garanto para você que está aqui me assistindo, que hoje a imprensa vai defender essa decisão do ministro do Supremo. Você vai ver jornalista da Band, que vai começar daqui a pouco o programa dele na Band, vai falar que está certo. Vai dizer que o ministro Edson Fachin acertou. Olha, a imprensa vai continuar passando pano para o Supremo Tribunal Federal. E eu quero dizer para você, eu vou falar aqui o quanto essa decisão é errada. Quando a gente vê o Código de Processo Penal, o que acontece? Ele cria uma regra de conexão entre os crimes que foram praticados. Esse crime, ele foi puxado, o novelo que gerou a descoberta dos crimes que foram praticados pelo Lula, foram descobertos lá no início lá da Lava Jato. Como houve aquela investigação que se iniciou lá em Curitiba, por conta da onde se descobriu os primeiros casos envolvendo a lavanderia de dinheiro público, tudo se destrinchou o novelo lá em Curitiba, daqueles contratos que estavam sendo investigados na Operação Lava Jato. Por isso que a partir daí, o que aconteceu? Tudo que se discorreu na investigação a partir daí começou a ser julgado lá em Curitiba.
Só para você entender o fio da meada, o que acontece? Então, a competência da vara de Curitiba ela foi garantida através do início da investigação, lá no inquérito. E aí o que acontece? A partir daí, essa questão da discussão, se era a vara de Curitiba que deveria julgar, se não era, isso daí por diversas vezes já subiu para o Tribunal Regional Federal, já foi para o STJ, já chegou no Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Gilmar Mendes já julgou esse caso já quando estava na fase do inquérito, e ele entendeu que havia sim competência territorial, porque a gente tinha tido ali a extensão da competência para a vara de Curitiba, então ali já se consolidou esse entendimento. E um detalhe muito interessante, eu queria ler para você que está aqui me assistindo, quem quiser, vai lá no Código de Processo Penal, você que tem alguma dúvida se o Supremo está certo ou não, vai lá no artigo 563 do Código Penal. Você que está na dúvida, você que pode falar, poxa, mas será que o cara errou? Não. Vai lá, ó, 563 do Código Penal. Sabe o que diz o artigo 563 do Código Penal? Ele diz o seguinte, ó, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O que significa o seguinte, olha lá, competência territorial no direito penal, ela é uma competência chamada competência relativa. Ela pode ser estendida de acordo com as questões que envolverem a investigação no processo penal, quem oferece a denúncia, quais são os crimes conexos, existe uma complexidade com relação a isso. E o que acontece? Por que ela é uma presunção relativa? Ela é uma presunção relativa porque ela não anula o processo automaticamente, não gera nulidade do processo automaticamente. E aqui o artigo 563 do Código de Processo Penal, que eu peço para que você vá lá e olhe, quem quiser depois que terminar a live, vá lá e pesquise, está dizendo claramente que não há declaração de nulidade se não houver prejuízo à defesa ou à acusação. Aí você pega a decisão do Fachin, eu até abri aqui, ó, a decisão dele tem 46 laudas. 46 laudas. Sabe o que significa nessas 46 laudas? Não existe o apontamento de um único prejuízo ao processo. Não consta o prejuízo. Por quê? Porque o Lula ele teve direito pleno de defesa. Ele teve lá o seu direito à defesa na primeira instância. Ele recorreu para o tribunal, apresentou diversos habeas corpus contra a decisão que foi prolatada pelo Moro, depois ele exerceu a defesa dele de forma plena, como nenhum outro brasileiro na história desse país já teve o direito de defesa tão exercido de forma tão plena. Tá? Então o STJ já reanalisou o que o TRF manteve a decisão do Moro, o Supremo Tribunal Federal já analisou a questão da competência, tudo isso já foi reavaliado, já foi todo o direito de defesa. Então assim, essa decisão do ministro Edson Fachin não aponta um único prejuízo que seria essencial para que se declarasse a possibilidade de uma nulidade de processo. E olha, quem tiver dúvida, vai lá no artigo 563. 563. E aí você olha lá e você vê o que está escrito no artigo 563. Então é essa que é a questão. Nós estamos no momento em que o que precisa acontecer é que a gente precisa que a lei seja aplicada. O nosso Supremo ele está tentando esticar essa corda para ver qual o limite da sua atuação, até onde eles podem ir. Então cada vez mais o nosso Supremo está tentando perceber para onde que ele pode ir, para onde ele pode esticar a corda. Aí começa criando o crime, coisa que nunca tinha acontecido. Aí abre um inquérito ilegal no qual ele é acusador. Depois ele vai, prende jornalistas, prende cidadãos comuns. Depois ele prende deputados e vai testando. E a imprensa batendo palma, dizendo que está tudo certo, não está tomando nenhuma providência, não está denunciando esse tipo de coisa. As redes sociais cada vez mais cerceando. Eu postei 3 vídeos nessa semana que não foram publicados pelo Facebook. Eu coloquei o vídeo no Facebook e eles não foram publicados. O Facebook coloca aguarde a publicação e não publica os vídeos. Ou seja, nós estamos tendo cerceamento pelo Facebook. Estamos vendo agora o YouTube cerceando o canal Terça Livre.
A gente viu que o Alexandre de Moraes, depois que ele prendeu o deputado Daniel Silveira, o que ele fez na sequência? Ele mandou suspender todas as suas redes sociais. Alguém tem alguma dúvida de que nós estamos vivendo um período de ditadura no Brasil? Nós estamos vivendo realmente. E agora o que acontece? Agora esses processos, todo aquele trabalho que foi feito na Operação Lava Jato, que começou pela primeira vez na história do Brasil, colocar bandidos na cadeia, e divulgar, colocar poderosos, né? A gente inverteu a lógica do Brasil, que a gente via que no passado, antigamente, só os pequenos delatores, só os pequenos bandidos é que iam presos. Tudo certo, todo bandido tem que ser preso, mas poderosos sempre tinham do direito de defesa muito mais fortalecido, porque eles conseguiam lá ir para o STJ, ir para o STF, tinham processos que eram realmente analisados pelo STF, e a gente está vendo agora o STF, eles já não cumprem mais as suas próprias decisões, tá? A gente sempre falou assim que os juízes, eles aplicam o próprio entendimento deles, independente do que a lei fala, muitas vezes eles aplicam o próprio entendimento. Hoje o Supremo não respeita nem o próprio entendimento, eles mudam o entendimento deles de acordo com a conveniência, o que demonstra que não existe mais lei no Brasil, tá? Não existe mais lei, não se cumpre mais a lei, por esse exemplo péssimo que está sendo dado pelo Supremo Tribunal Federal, e o pior de tudo, agora eles já não respeitam as próprias decisões que eles prolatam, aquelas decisões que eles dão, eles mudam de acordo com a conveniência. Então você já não tem mais nenhuma segurança jurídica. Você imagina uma empresa que quer vir para o Brasil e ela pensa assim, eu quero me instalar lá para investir no país. Quando ela olha a insegurança e o risco que ela vai ter quando ela tiver que brigar na justiça, porque aqui que a empresa quer? Ela quer a certeza de qual a regra do jogo. Ela precisa, qualquer um que quer investir no país, ele quer saber, quer ter certeza de quais são as regras do jogo. Quando alguém bate no seu carro, você bate o carro, você quer ter certeza que se você for cobrar na justiça, o cara vai ser forçado a te pagar. Você quer saber que a lei vai ser aplicada. Quando o judiciário ele muda o entendimento, ele não aplica a lei, o bandido que está lá na ponta da lança praticando o crime, ele sabe, ele tem a certeza da impunidade. E o que acontece agora, o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos dizendo que certos bandidos, a lei realmente não vale, de forma muito clara. Porque a gente tem ali claramente o artigo 564 do Código de Processo Penal que diz claramente, eu vou ler para você, quem quiser vai lá, olha só. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Vamos lá, gente. Procurem a decisão do Edson Fachin, leiam de ponta a ponta e vejam se ele aponta um único prejuízo que sofreu a defesa do Lula. Ele não fala de um único prejuízo. Se não existe prejuízo, tá aqui, ó, não se aplica nulidade, tá expressamente previsto no nosso artigo 563. Então, claramente, o que o Fachin está fazendo, ele está criando uma modificação na legislação, ele está mudando a interpretação, porque eu falei aqui no começo da live, eu vou falar novamente, o que aconteceu lá no começo, quando esse inquérito começou lá em Curitiba, que começou a investigação, a defesa do Lula já levou para o Supremo Tribunal Federal essa discussão com relação à competência territorial de Curitiba. Então esse assunto já tinha se esgotado, já tinha se definido que poderia se estender sim esta competência territorial para a vara de Curitiba. E outra, competência territorial no processo penal é competência relativa, ou seja, não gera nulidade. No caso, não gera nulidade até porque não se provou prejuízo. O Lula teve toda a sua defesa exercida de maneira plena, como nenhum brasileiro consegue exercer. Ou seja, nós estamos vivendo agora o Supremo, ele está testando o limite da nossa tolerância. É isso que ele está fazendo. Eles estão testando para ver qual o limite. Tudo pode. Nós temos hoje um órgão que faz o que quer nesse país. E ninguém consegue pôr o limite. E olha, eu vou dizer para você que tem coisa para fazer. Se o nosso Senado Federal tiver o mínimo de vergonha na cara e os nossos senadores tiverem o mínimo de boa vontade, olha só, quando você vai lá para a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição, ela no seu artigo 52, ela estabelece que é competência do Senado Federal julgar os ministros do Supremo, julgar o presidente ou julgar os presidentes dos poderes por crime de responsabilidade.
E aí você vai lá na lei 1079 de 1950, que é a lei que estabelece quais são os crimes de responsabilidade, e ela estabelece que você não respeitar a prerrogativa do Congresso, prerrogativa do parlamentar, é crime de responsabilidade. É só você ir lá e ver no artigo 6º da Lei 10.079 de 1950, você vai lá no item 3, está lá expressamente. Outra coisa, a prática do crime de abuso de poder, que está sendo praticado pelo Supremo, no item 5 do artigo 7º da Lei 10.079 de 1950. Ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal incorreram em crime de responsabilidade, baseado na Lei 1079 de 1950. Então, cabe agora ao nosso Congresso tomar providências, eles precisam tomar providências, pegar esses ministros que correram, que praticaram esses crimes de responsabilidade, entrar com os processos contra eles, vai dar o direito de defesa para eles sim, e ao final eles devem ser condenados e afastados do serviço público. Para quê? Porque aí eles vão para a primeira instância, depois da primeira instância, e lá na primeira instância eles devem ser julgados por todos os crimes comuns que eles praticaram, os crimes de abuso de autoridade. Então primeiro eles têm que ser afastados porque eles praticaram crime de responsabilidade. E a consequência de do ministro do Supremo que pratica crime de responsabilidade é o afastamento do cargo público. E aí depois que eles forem afastados do cargo, eles têm que ser processados criminalmente por promotor de justiça na primeira instância, para que eles respondam pelos crimes de abuso de autoridade e outros crimes que eles possam ter praticado ao longo desse período que eles estão protegidos por essa toga, né? Por essa toga que estão diluindo a nossa democracia, e aí serão responsabilizados por esses crimes comuns, serão processados e devem sim ao final ser presos de acordo com a lei, seguindo o devido processo legal, seguindo a forma que a nossa Constituição estabelece. Então hoje, no dia de hoje, o Supremo está testando, está esticando a corda, nós chegamos ao buraco mais fundo, chegamos ao lugar mais fundo do poço. Nós estamos hoje na maior vergonha mundial, a maior vergonha mundial. Nosso Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, colocou a gente hoje no pior lugar. Hoje o Brasil é vergonha mundial por conta desse Supremo que acabou de praticar a maior arbitrariedade, mas o maior absurdo que já foi praticado na história do Supremo. Quem acompanha nossas lives vê que eu sempre denuncio todo tipo de irregularidade. E aqui, gente, não é uma questão de análise política da situação, tá? É evidente que eu não gosto do Lula, eu acho que o Lula deveria estar preso, eu gostaria que ele fosse condenado em todos os seus processos, mas aqui eu estou dizendo o seguinte: essa decisão que foi prolatada pelo ministro Edson Fachin é uma decisão errada do ponto de vista jurídico. Ela não tem fundamento jurídico, então ela é tecnicamente imprestável. Ou seja, o ministro Edson Fachin mudou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, descumpriu a legislação simplesmente para praticar um absurdo desse que foi cometido no dia de hoje. O maior absurdo. O Supremo que já cometeu o maior dos maiores absurdos, que foi criar um crime através de lei. Que a gente não pode perdoar jamais esse absurdo. Eu não considero o crime de homofobia crime porque não é crime, porque não foi criado pelo Congresso. Eu não aceito o Supremo Tribunal Federal que cria crime. Isso é um absurdo. O Supremo Tribunal Federal que tenta legalizar o uso de drogas no Brasil, tentou legalizar o aborto, tentou legalizar diversas pautas ideológicas. Temos o ministro Gilmar Mendes que não cansa de soltar bandido. Quer dizer, a gente vê um deputado hoje, que é o Daniel Silveira, independente da gente gostar ou não dele, independente de você concordar ou não com ele, olha só que coisa, Daniel Silveira está preso sem processo penal, tá? Ele não foi processado. O deputado está sendo processado com foro de prerrogativa, tá? Com foro de prerrogativa, por um crime flagrante que não aconteceu, tá? E olha só, quem estiver aqui criticando, como a Sandra aqui, Sandra, mostra que a minha decisão tá errada, ou se você souber ler, Sandra, vai lá no artigo 563 do Código de Processo Penal e leia. Se você conseguir ler, se você tiver competência para ler, se você estiver alfabetizado, você vai conseguir ler. E vai lá na decisão do ministro Edson Fachin e tenta ver se você encontra
algum fundamento de prejuízo que foi causado à defesa do Lula? Então me desculpa, mas é um absurdo. Aqui quem está falando é na condição de advogado, tá? Então se tem algum ignorante aqui, é você que é uma ignorante que não é capaz de simplesmente ler uma coisa. Se você não consegue ler o artigo 563, me desculpa, mas você não tem competência para sequer entender a língua portuguesa, tá? Então, esse tipo de gente a gente simplesmente despreza. Mas o ministro Edson Fachin acabou de praticar a maior irregularidade já feita pelo Supremo Tribunal Federal em toda a sua história. Aqui, diferentemente desses esquerdistas que não tem caráter, essa gente aí que não está preocupada com nada, que não tem coerência de nada, que defende todo tipo de arbitrariedade, destruição da família, todo esse tipo de coisa, independente dessa gente que não tem nenhuma moral, nós defendemos aqui o Estado Democrático de Direito, a aplicação da lei, independente do lado que eu estamos. Eu não gosto do Lula, não vou mentir para você, nunca gostei do Lula, desde pequeno eu nunca gostei dele, achei que ele foi o pior presidente da história do Brasil, pior presidente da história do Brasil, e eu vou dizer uma coisa para você, mas aqui não tem fundamento jurídico para poder anular os processos dele. Eles estão usando provas, aquelas provas que foram foram produzidas lá, provas entre aspas, que foram hackeadas pelo Intercept, tá? Que não é o caso dessa discussão aqui, mas está lá essa discussão no Supremo Tribunal Federal, provas ilícitas, coisa que não é aceita no processo penal. Provas ilícitas, provas que são obtidas por meio ilícito, não podem ser utilizadas no processo penal. Não é o caso dessa anulação. Aqui, a anulação que aconteceu neste processo foi porque o ministro Edson Fachin entendeu que a vara de Curitiba não era competente para processar o processo do Lula, os processos do Lula envolvendo a Lava Jato, porque os crimes que teriam sido praticados por ele não eram crimes que tinham sido praticados em Curitiba e, segundo a decisão do ministro Edson Fachin, esses crimes não teriam conexão com a Lava Jato. Mas esse assunto já foi discutido diversas e diversas vezes no inquérito policial, quando estava lá na fase da investigação. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre esse assunto, e já tinha decidido que havia sim competência da vara de Curitiba para o julgamento desse processo. Então esse assunto já estava esgotado, tá? E além do mais, é uma competência relativa, ou seja, não gera essa nulidade do processo e, ainda que gerasse nulidade, deveria a defesa demonstrar o prejuízo para o processo. Teria que dizer o seguinte, olha, tá, o processo foi julgado em Curitiba. O que a defesa perdeu em termos de produção de provas, em termos de oitiva de testemunha, em termos de garantia do direito de defesa do Lula? O que a defesa perdeu que gerou prejuízo que mereceria refazer os atos processuais? Não há nenhuma... no processo, se você for lá olhar na página lá do Fachin, na decisão prolatada pelo Fachin, 46 laudas. Não há uma única lauda que fala sobre prejuízo à defesa do Lula sobre essa questão. Não fala sobre isso. Ou seja, a nossa lei processual, o nosso Código de Processo Penal não autoriza que seja anulado o processo, que não se demonstre o prejuízo à defesa. Não se demonstra. Então, esse processo foi feito, esse processo foi julgado, vai ser anulado com a finalidade de proteger o Lula, para que esse processo seja travado de novo na primeira instância, para que esse processo se volte novamente na primeira instância. E eu vou dizer para você, a partir de agora, o Supremo Tribunal Federal pode tudo. Ele pode tudo, porque ele já não tem mais nenhum tipo de vergonha, ele já não tem mais nenhum tipo de constrangimento de fazer o que ele quer. Antigamente, lá atrás, quando eles estavam julgando as questões da prisão em segunda instância, eles estavam preocupados um pouco com as consequências da imagem do Supremo perante o Brasil. O Supremo chegou ao fundo do poço. O Supremo hoje não dota do respeito de nenhuma pessoa do nosso país. Não, acho que ninguém em sã consciência defende esse inquérito absurdo que eles ainda estão promovendo, que já deveria estar arquivado, ou se mantivesse já deveria ter gerado processo penal contra o ministro do Supremo que toca esse processo. Ou seja, absurdos atrás de absurdos que estão sendo praticados por essa gente. Então, me desculpa, não tem alternativa, crime de responsabilidade. É só isso, não tem jeito. Esses caras têm que ser afastados, não tem jeito. E olha, eu não estou falando de nada que não esteja previsto na lei. Nós temos uma lei, que é a Lei 1079 de 1950, que prevê os crimes de responsabilidade. E se você for ler lá,
Vá lá na lei 1079 de 1950 e veja o que diz o artigo 6º, item 3, e veja o que diz o artigo 7º, item 5. Está lá escrito expressamente: Supremo Tribunal Federal, os ministros e diversos ministros praticaram crime de responsabilidade. Praticaram sim os crimes de responsabilidade e devem ser punidos pelos crimes. Porque se eles não forem punidos por esse crime, então você tem dois tipos de cidadão nesse país. Você tem o cidadão que está acima da lei. Claramente, esses ministros do Supremo estariam acima da lei. E aí, para eles, tudo vale. E aí, me desculpa, se eles quiserem mandar o presidente sair, eles tiram o presidente. Se quiserem mandar prender outros deputados, vão mandar prender outros deputados. Cidadãos comuns que estiverem incomodando serão cerceados. Gente, isso é ditadura. Se o ministro do Supremo pode fazer tudo isso que eles estão fazendo, se não tem limite, nós estamos vivendo uma ditadura já. E cadê? Eu fico vendo a cara de pau da nossa imprensa, que ou não tem inteligência para simplesmente ler o que diz a lei, ou tem a cara de pau de continuar mentindo na cara da gente e não tem vergonha. Eu cancelei a assinatura do jornal O Estado de São Paulo, no exato momento em que o jornal defendeu a legalidade daquele inquérito inconstitucional, ilegal e arbitrário que estava sendo tocado pelo Alexandre de Moraes. Eu liguei lá no jornal e falei: olha, isso que vocês estão fazendo aqui é uma canalice. Canalice. Do ponto de vista jurídico, é um erro do começo ao fim. E se vocês não são capazes, vocês do jornal Estado de São Paulo, em zelar pela defesa dos pilares da democracia, que é a liberdade de expressão, vocês não são capazes de zelar pela sua própria liberdade de expressão, vocês perderam completamente o senso da realidade. Vocês estão dando tiro no próprio pé e não estão nem percebendo, por um motivo infeliz. Porque vocês acham que vocês estão atacando as pessoas que dão sustentação para o governo. Mas pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então o meu dinheiro não vai ser mais utilizado para financiar um jornal que não é capaz de se autodefender de uma ação notoriamente arbitrária. E a partir daí, gente, só piorou. De lá para cá, o Supremo cada dia tem testado o limite. E agora estão testando. Eles não estão... Não imaginem vocês que não vai ter cerceamento do nosso direito de poder expor mais esse absurdo. Ou seja, eles perderam totalmente. Quando você não tem o senso de moralidade, esse que é o problema. Quando você tem o senso de moralidade, você pratica um ato imoral, às vezes um ponto fora da curva, algum erro, você se sente constrangido por isso, por esse erro. Pede desculpa e volta para a normalidade. Quando você tem um senso de moral totalmente distorcido, o que acontece? Você já não tem mais moral. Se não tem mais moral, tudo vale. E o cara já não tem mais constrangimento. Ele pega, vai lá, tá escrito que a nulidade precisa que prove prejuízo. Ele rasga isso aqui, dane-se, não precisa provar prejuízo não. Pro Lula não precisa. Ele sabe que amanhã na imprensa ninguém vai falar nada. Ele sabe que quem denunciar nas redes sociais vai chegar uma hora ou outra e vai ter as suas redes cerceadas. Aí você imagina o seguinte: o cara vai lá, manda o Facebook cercear a quem está falando nas redes sociais e manda acabar com a paz. Você vai recorrer para quem? Quem que você vai recorrer? Para o próprio Supremo? Que é quem acusa? Quem processa? Quem manda prender? Imagina o seguinte: vocês conseguem imaginar algum país do mundo onde o acusador julga, onde o acusador, vítima e julgador? Você imagina o seguinte: você imagina que o cara que vai... Toda a nossa legislação proíbe expressamente que a pessoa que tem interesse no processo não pode julgar um processo. O juiz que tem interesse no processo, ele é impedido de julgar um processo. Tem o impedimento e a suspeição. São casos que a lei não autoriza. Agora você consegue... Nunca imaginei. Eu nunca imaginei que um dia nós teríamos um juiz que iria julgar o processo que ele é vítima. Quem apresenta uma ação é sempre o Ministério Público. Nós temos um inquérito lá que se iniciou por iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal, contrariando expressamente o que diz a Constituição, e está lá, está correndo. E o ministro do Supremo não foi preso ainda por abuso de autoridade.
A Câmara dos Deputados acha que é tudo normal. Aí os caras vão lá, mandam uma ordem de prisão em flagrante para prender um deputado, contrariando a imunidade parlamentar do deputado, praticando crime de responsabilidade, expressamente previsto no artigo 6º, item 3 da Lei 1079 de 1950, e a Câmara vai lá e fala que está tudo bem. Olha, eu duvido que nós já vivemos um período tão dramático no nosso país. Eu duvido. Eu não consigo imaginar. Estamos vivendo uma verdadeira... Gente, é ditadura já. Eu não tenho nenhuma dúvida. Basta você olhar. Você imagina o seguinte... Não estou analisando com sentimento, nem com ódio, nem com paixão, nem com... Não é com viés político essa minha análise. Vamos analisar friamente. Vamos analisar friamente. O que é democracia? Primeiro, é você ter liberdade de imprensa. Nós temos liberdade de imprensa no Brasil hoje? É você cumprir as garantias constitucionais. Nossas garantias constitucionais estão sendo cumpridas? Você tem o direito de falar o que você pensa, de expor a sua opinião? Você tem esse direito? Você tem o direito de poder defender as suas pautas e ter as suas pautas defendidas na Câmara dos Deputados através das representações? O nosso artigo 1º da Constituição Federal diz: todo poder emana do povo. Aí o Congresso vota ou não vota uma determinada pauta, o Supremo vai lá e passa por cima e tenta colocar em prática. Num país onde a população tem uma opinião, e a população que tem o poder de fato, e o Supremo vai lá e faz o contrário, isso não é democracia. Num país onde o judiciário é vítima e julgador, isso não é democracia. De verdade, na prática, não é. Tá lá, as instituições estão ali funcionando, mas na prática não funcionam. Na prática não estão funcionando. Você já viu, todo país do mundo que é ditadura, ele se chama de República Democrática. Todo país que se chama República Democrática, você pode ter certeza que é ditadura. Por quê? Porque eles se chamam de democracia, porque em nome da democracia eles praticam arbitrariedade. É o que o Brasil está fazendo. Esses caras que se dizem defensores da democracia são aqueles que praticam arbitrariedade. Olha lá, o pessoal que foi se manifestar na frente da casa do Alexandre de Moraes, ele mandou prender. Como é que você pode prender alguém que está se manifestando pacificamente? Olha o pessoal que foi se manifestar na frente da casa do João Dória ontem. Ele falou que vai processar. Aí você divulgar a informação. Eu vi aquela informação recentemente do pessoal falando do barulho na casa do Dória. Sai lá na imprensa, fake news. Aí você vai ler o que a imprensa está chamando de fake news. A imprensa está dizendo, não há provas de que o barulho veio da casa dele. Ou seja, ele contesta um vídeo que mostra lá, ele não mostra o que ele vai lá e se defende, ele não prova nada, e aí o pessoal diz que porque não tem prova é fake news. Ou seja, a imprensa mentindo, checagem de informações mentindo. Então a gente tem hoje uma imprensa que passa informação mentirosa pra gente, que os fatos não são narrados, são narrativas políticas para prejudicar ou para ajudar alguém. Então tudo que a imprensa publica é narrativa política. Não importam os fatos, eles distorcem os fatos para contar a história que eles querem contar. Eu já tive experiência prática de ver uma situação que aconteceu de um jeito, e aí quando saiu na imprensa, a imprensa distorceu tudo do que de fato aconteceu. Então não tem imprensa verdadeira, não tem liberdade de imprensa, porque a imprensa não fala a verdade para as pessoas, tudo que sai na imprensa é mentira. Nós temos uma emissora hoje no Brasil que mente descaradamente para a gente. A gente tem hoje um governo do Estado que fica usando ciência como se fosse argumento de autoridade, ou seja, a discussão científica que serve para provar que uma tese está certa e outra não está certa, e aí você vai discutindo até que você tenha maior garantia de que aquela tese está mais certa, de que tem mais segurança naquela base. Não, inicia a discussão, eu estou do lado da ciência. E a imprensa fala que está tudo bem. Ou seja, é anti-ciência. A ciência é a prova de que está certo. A ciência é a discussão de que está certo. Mas aí o cara fala, não, eu estou do lado da ciência. E não tem um jornalista que mete o dedo na cara de um cara desse e fala assim, meu amigo, que lado da ciência? Ciência é a discussão. Você está falando isso, mas tem 10 médicos, tem 10 cientistas que estão falando o contrário do que você está falando. E ninguém mete o dedo na cara e fala, mentiroso, o que você está falando? Isso é argumento de autoridade. O Schopenhauer já fala que é forma de desviar o debate sem ter razão. Aí o estado de São Paulo está vivendo os piores índices
de mortalidade, de contágio do coronavírus, a imprensa passa um pano como se estivesse tudo normal. E fala, e age como se, não, tá tudo bem, a culpa não é do governo. Não é do governo do estado. Não é, né? Aí você vê um monte de gente utilizando o tratamento contra o coronavírus, que tá dando certo, mas não pode falar. E se falar isso na live do Facebook, se a gente fala isso na live do Facebook, se fala isso no YouTube, você é cerceado. Cai a live. Como o Diogo Forjaz, amigo meu, que a gente tem feito live com a gente, tomou um strike do YouTube, tomou censura do Facebook, está sem poder fazer live no Facebook, exatamente por causa disso. Ou seja, se a gente não tem liberdade de expressão, não tem direito de ir e vir, você não pode se locomover. Por quê? Porque a hora que um ministro do Supremo quiser tirar sua liberdade, ele vai lá dar uma canetada, tá aqui a canetada, manda prender. E a Polícia Federal cumpre ordem manifestamente ilegal. Aí o cara vai preso. Aí você pega a imunidade parlamentar, não existe mais imunidade parlamentar. Porque o cara tá lá escrito um negócio, o cara distorce, o cara manda uma ordem de prisão em flagrante, prende um deputado e tem gente que bate palma pra isso. Não tá entendendo que não é política, gente, é o direito que tá diluindo, que tá sendo destruído. Tá sendo jogado lá na lata do lixo. Todas aquelas garantias que nós tanto lutamos para colocar na Constituição já não existem mais, é letra morta. Letra morta da lei não vale de nada, não vale para nada, não serve para nada. A letra morta da lei não serve para nada. Não adianta estar escrito na lei se não for cumprida. E o judiciário está ali para zelar pelo cumprimento da lei. Essa é a função do judiciário. A lei ela é feita pelo Congresso. O Congresso vai e faz a legislação. E aí, baseado no nosso costume, porque a gente os colocou lá para nos representar. Aí o Congresso faz a lei baseado no nosso costume, ela passa por toda uma discussão democrática. Depois que o projeto é aprovado, ele passa pela sanção do presidente da República. Ou seja, aprovar um projeto de lei é muito complicado, passa por vários processos, comissões, depois para o plenário, aí vira lei. Ok, a hora que vira lei, o Supremo não cumpre, aplica o contrário, usa-se do cargo para se autoproteger, libera bandido, na nossa cara, descaradamente, a imprensa passa pano. Isso é democracia? Alguém aqui ainda tem a ilusão de que nós estamos vivendo numa democracia? Isso é um ato verdadeiramente que atenta contra a democracia. Isso sim atenta. Isso sim atenta. Não é falar, expor opinião. Deputado ir lá e falar opinião, por pior que seja, por mais ríspida que seja, por mais ofensiva que seja, não é atentar para a democracia. Falar algo não é atentar, é simplesmente expor opinião. Você não cumprir a lei, isso é atentado contra a democracia. Você prender um deputado com uma ordem de prisão em flagrante sem ter flagrante, não respeitando uma imunidade parlamentar, isso é um atentado contra a democracia, além de ser crime de responsabilidade. Cadê o processo contra o Alexandre de Moraes? Cadê o Senado promovendo? Cadê a Câmara investigando os crimes de abuso de autoridade que estão sendo praticados? Nós tivemos um caso de um rapaz que estava dentro do avião, ele vira para o Ricardo Lewandowski e fala assim: o Supremo é uma vergonha. Você dizer que um órgão é uma vergonha é a clara manifestação de opinião. Ele não chamou Lewandowski, você é um filho de piso. Não falou isso. Agora, imagina você, no nosso país, usar ironia, fazer piada, gente sendo punido por fazer piada, com essa onda de cancelamento na internet. Quer dizer, piada não é ofensa, é piada. Então nós estamos vivendo um momento absurdamente drástico no nosso país. Absurdamente drástico. Quem não entendeu, não é guerra política, gente. Não é Bolsonaro contra o povo, contra isso, contra aquilo. É a nossa democracia que está claramente sendo destroçada. Não é porque a esquerda age de forma canalha e eles mudam de discurso conforme a conveniência que a gente tem que aceitar esse tipo de coisa. Nós não mudamos de discurso conforme a conveniência. Pode ser um negócio que seja indigesto, pode ser a favor de um adversário político, eu não estou nem aí. Eu estou preocupado com o Estado Democrático de Direito, eu estou preocupado com o cumprimento da lei. Se essa decisão do Fachin tivesse certa, eu infelizmente estaria aqui dizendo que está certa, independente de beneficiar o Lula, mas está errada.
Está absurdamente errada. Está absurdamente contra aquilo que determina a lei, aquilo que determina a nossa Constituição. Se a decisão do Alexandre de Moraes tivesse certa de mandar prender porque o deputado Daniel Silveira tivesse praticado crime, eu iria dizer que praticou crime. Por quê? Porque eu não estou nem aí para essa questão da política nesse caso. O Estado de Direito, o cumprimento da lei, ele é tão mais importante do que a política. A política só é possível porque a gente vive num Estado democrático. Se a gente não vivesse num Estado democrático, a gente nem teria eleição. A gente nem poderia falar publicamente. Então, a defesa desse direito de poder manifestar, a defesa da liberdade, das garantias de um deputado, das prerrogativas de um advogado, isso são bases da democracia. Eu falo para as pessoas, o pessoal fala, acha que prerrogativa de advogado, acha que imunidade do parlamentar é benefício. Você imagina o seguinte, o cara vai preso na delegacia, o advogado vai lá para ver o inquérito, para tentar defender os interesses do cara, e aí o delegado vai lá e manda prender o advogado. Acabou a democracia, porque ninguém vai poder te defender. Para isso que você tem uma pessoa que tem alguma proteção, para poder ir lá ver o processo, fazer aplicar a lei. E se houver abuso de autoridade, o cara vai lá recorrer para um juiz. Mas adianta se o juiz não aplica a lei? Ou se o juiz escolhe qual a lei que ele vai aplicar? Existe, acho que, um problema... a gente está com um problema muito sério no Brasil de moralidade. De moralidade, está faltando moral, infelizmente. De maneira muito clara, está faltando moral. As pessoas, elas estão achando, estou falando desses ministros, de algumas autoridades, de gente da esquerda que vem aqui discutir politicamente. O pessoal acha que porque eles são baixos, porque eles ficam nessa guerrinha política de criticar um presidente, de falar, acha que a gente é igual a eles. Eles não são capazes de entender que existem interesses maiores, que é os interesses da nossa moralidade, da nossa garantia, do nosso direito de expor opinião, do nosso direito de ir e vir, que são conquistas verdadeiras de liberdade. Sem liberdade a gente não tem nada. Não tem nada. Mesma coisa, adianta você ter patrimônio se você não pode usufruir do seu patrimônio, se você não pode se locomover ao longo do país. Sem a liberdade não nos sobra nada. E isso que está acontecendo agora é um atentado contra a nossa liberdade. Porque a lei não vale mais. E se a lei não vale mais, a gente tem um órgão que manda no país, que é o Supremo, com a conivência da imprensa. Eu não consigo acreditar. O jornalista esquerdista, ou o jornalista que não denuncia isso, ele perdeu completamente o senso da realidade. Quem acha que isso é normal? O cara que de repente é a favor do Lula, que gosta do Lula, que acha que isso é normal, o cara perdeu o senso da realidade. É isso que ele quer? É um direito que não vale? É uma regra que não vale? Amanhã ou depois o cara vai preso arbitrariamente e vai lá se socorrer da justiça para conseguir se libertar, o juiz não aplica a lei. E fica por isso mesmo, tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Aí a empresas que olham para o Brasil vão querer vir aqui para o Brasil? Vão querer apostar no país com essa insegurança jurídica? O Brasil tem um sério problema de corrupção que estava sendo atacado através da Lava Jato. Isso já está sendo corrompido, já está sendo destruído, já está sendo destroçado agora pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil tem problema de infraestrutura, tem, claro. Mas como que você vai investir em infraestrutura se não consegue mais governar? Porque tudo que se faz para planejar, vem lá o judiciário e mete o bedelho, vem o Tribunal de Contas, intervém, ao contrário do que diz a lei, não cumpre-se a lei. Aí quem quer investir no Brasil olha para essa insegurança toda e fala assim, poxa, que garantia que eu tenho que os contratos vão ser cumpridos nesse país? Que garantia que eu tenho que eu vou lá, vou pisar no país e não vai ter um juiz que arbitrariamente vai mandar eu ser preso? Então o que acontece? Não tem lei que vale. E sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que cada vez mais as pessoas, os investidores vão se afastar do Brasil. É exatamente isso. Eu desafio qualquer um, vai lá no artigo 563 do Código de Processo Penal e lê o que está escrito. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo à acusação ou à defesa. Cadê o prejuízo à defesa? Edson Fachin,
Aonde que você escreveu na sua decisão, onde você se manifestou, onde você disse que existiu qualquer prejuízo à defesa do Lula que justificasse a nulidade? Eu quero ver. Eles vão lá, isso aqui não é letra morta, isso aqui está na lei. Artigo 563 do Código de Processo Penal, que ele sequer cita na decisão dele. Então isso aqui não vale mais. Então qualquer processo penal pode ser anulado no Brasil. Vocês estão entendendo, gente? É isso que está acontecendo. Qualquer processo, o juiz bateu o olho e falou, eu quero anular esse processo, ele anula. Porque não precisa mais provar prejuízo. O cara vai lá e simplesmente alega aquilo lá, um assunto que já foi rediscutido 1000 vezes no processo, que os ministros do Supremo já falaram 1000 vezes que não tinha nulidade, que a competência poderia ser estendida para a vara de Curitiba por conta da origem dos recursos. Assunto que já foi esgotado muito, lá no inquérito, lá atrás, lá quando começou. Aí o cara vai, desfaz isso e fica por isso mesmo. Lamentável. Nós estamos cada vez mais cavocando para o fundo do poço. Infelizmente, quando a gente acha que a gente já chegou, eu sinceramente, quando eu vi o Supremo criar um crime através de um julgamento, de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, eu falei, chegamos ao fundo do poço. Isso nunca aconteceu, acho que nenhuma democracia do mundo. Então eu falei, ali nós chegamos ao fundo do poço. Mas aí o Supremo continuou seguindo, continuou buscando, continuou avançando. Então cada vez mais a gente percebe que não tem fundo do poço. Não tem fim. Não existe mais limite. E olha o exemplo que fica. Você vai falar para um deputado hoje, vale a pena roubar? Vale a pena praticar crime? De repente vale no Brasil. Porque se o cara pratica, né? Agora, o que você não pode fazer? Você não pode praticar, você não pode ofender ministro do Supremo. Isso você não pode. Você não pode manifestar opinião, criticar o ministro do Supremo. Isso você não pode. Porque isso dá cadeia no Brasil. Olha o senso de proporção. Olha o senso de moralidade. Você roubar dinheiro para financiar ditaduras genocidas, Cuba, Venezuela, todas essas ditaduras ligadas ao Foro de São Paulo, isso não é genocídio, isso não é crime, isso não dá cadeia, não dá nada. Agora você falar que você tem vergonha do Supremo Tribunal Federal, você criticar o ministro Supremo, isso dá cadeia. Olha o senso de proporção. Então uma opinião que é garantida pela Constituição, isso dá cadeia. Para um deputado que tem imunidade. Agora você financiar, desviar dinheiro público, desviar bilhão de reais para financiar ditadura genocida, isso não dá cadeia no Brasil. Isso não dá cadeia. Mas olha, eu não duvido, né? Para esquerdista não tem moral. Esquerdista não tem senso de moralidade. Por isso que a gente não tem que dar nem aí para a opinião de esquerdista. Porque esquerdista não tem moralidade. É gente que a gente não tem que respeitar, porque não tem moralidade, não tem senso de moral. Quando a gente fala de moral, respeitar regras, respeitar a lei, não tem moral. Para eles é tudo briga política. Então é gente baixa. Com gente baixa a gente trata como gente baixa. Vai discutir com o esquerdista? Esquerdista quer ver o circo pegar fogo. E eu vou falar o seguinte, vão ser atacados por essas regras que estão sendo descumpridas. Enquanto nós defendemos o Estado democrático, que é o cumprimento da lei, porque veja bem, cara que é de direita, que é conservador, não pratica crime. Esquerda não, esquerdista pratica crime, porque é da essência da tomada de poder dessa gente praticar crime. Então vocês que são da esquerda, se tiver alguém aqui que estiver assistindo, saiba que você vai ser punido pela justiça. Se é que vai ter justiça no Brasil, né? Porque a gente não sabe mais o que vai ter. Porque, infelizmente, já está tudo. Quando a gente imagina que a gente está indo para um caminho da moralização, um caminho da aplicação da lei, da corrupção ser punida, do homicídio ser punido, o caminho da valorização da família, o caminho da liberdade religiosa, o caminho de você respeitar a família, respeitar o pai, respeitar a mãe. Quando a gente está vendo que o modelo socioconstrutivista destruiu a nossa educação, os dados estão aí para provar, e a gente quer buscar um caminho alternativo do modelo tradicional de educação, que a gente quer ver infraestrutura no Brasil,
quer ver os princípios morais, a cultura de alta qualidade. A gente vê um debate político que realmente começa a se elevar, porque antigamente você não podia criticar a esquerda. A esquerda dominava tudo, dominava a cultura, dominava a imprensa, dominava tudo. Aí vem as redes sociais e nos dá uma esperança de que a gente pode começar a viver um novo momento. E aí a gente elege representantes dentro dos congressos, a gente elege dentro das casas legislativas representantes que defendem tudo isso que deu certo no mundo inteiro. Onde deu certo no mundo foram esses valores. Valores esses que a esquerda destruiu. Onde eles fizeram... O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma dó do que está acontecendo nos Estados Unidos. Um país que tinha um capitalismo, um sistema de liberdade de mercado que sempre funcionou. E essa gente da esquerda está destruindo a livre concorrência americana com um discurso podre, né? Com essa pauta de colocar um contra o outro, que aqui no Brasil, infelizmente, voga aqui no país. E aí a gente começa a ver um país com uma democracia pujante como a democracia americana sendo colocada em xeque por causa dessa mentalidade destrutiva que onde foi colocada em prática destruiu o mundo. E essa gente ainda quer ter liberdade, quer vir discutir. Eu não tô nem aí porque essa gente pensa. Desculpa, não tô nem aí porque essa gente pensa. Até porque, se você vai para um país onde esse modelo de sociedade está sendo colocado em prática, eles não dão alternativa para você se expressar. Nós vamos ouvir o que essa gente tem para dizer? Que destruíram a nossa educação, que vai enaltecer bandido, que bate palma para bandido, que vai lá falar que o bandido é vítima da sociedade. Você olha o crime organizado no Brasil. Qual que é o embrião do crime organizado no Brasil? Foi quando se colocou lá os presos políticos, que eram militantes de esquerda, junto com os presos comuns. E aí eles vão lá e ensinam técnica de guerrilha para os presos comuns. Os presos comuns começam a se organizar com técnica de guerrilha. Por quê? Porque eles apostavam que os presos comuns, que os bandidos comuns, seriam revolucionários sociais para implementar o caos no país. E aí vem o embrião do crime organizado. Foram lá ensinar essa gente que fica falando regra, que fica chamando a gente de fascista, que fica nos ofendendo, são aqueles que ajudaram a estruturar o crime organizado. Lá atrás, lá na Ilha Grande, lá no passado. Ou seja, essa gente que está enaltecendo o bandido. Você pega lá a filósofa defendida dele, aquela Márcia Tiburi, vai lá e defende assalto. Aí você pega o Supremo Tribunal Federal, nossa, ministro Barroso, o paladino da moralidade, né? Moralidade, aí defende, não, o direito de se usar drogas, defende a bigamia, contrariando a lei, né? Quer dizer, como se ele pudesse defender teses lá no Supremo. E aí começa a falar aquelas falas, né? Com citações de livros e tal. Como se o Supremo pudesse tudo. Ou seja, a nossa democracia baseado na todo o poder emana do povo. Quem quiser vai lá na Constituição Federal, pega o artigo 1º da Constituição. A Constituição começa com isso. Artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo e será exercido por ele diretamente ou através de representante. Não diz o poder emana do judiciário, conforme esse judiciário tenta defender. O poder não vem do judiciário, o poder vem de nós. Nós somos o poder. E somos o poder e representamos através das nossas leis, que são colocadas em prática por conta dos nossos costumes. A fonte da legislação, a fonte do direito é o nosso costume. Por isso que a gente valoriza as tradições, tem que valorizar a estrutura da família, tem que valorizar os nossos costumes, que essa gente tenta o tempo todo atacar. Você abrir o jornal, é sempre destruição de pauta de costume. Aí essa gente percebe que já no Congresso, já tem deputado que tem medo de defender essas pautas. O que eles fazem? Vão lá no Supremo. E aí o Supremo descumpre a lei, vai descumprindo, dia após dia, descumprindo a nossa lei. Prende quem critica, solta bandido. Qual que foi a imprensa? Quando foi que a imprensa brasileira falou do financiamento do Brasil ao Fórum de São Paulo? Aos diversos países genocidas, ditaduras genocidas que foram financiados com dinheiro roubado do Brasil pelo PT.
para poder financiar a estrutura genocida. Olha o que a Argentina está passando, a crise que eles não conseguem sair por conta dessa maldita esquerda que domina a Argentina desde a época do Perón. E aí quando eles têm um fôlego lá de conseguir eleger o Macri, aí todo mundo coloca na conta do Macri como se o Macri fosse o responsável por todos os problemas da Argentina. E o Brasil é a mesma coisa, o Brasil é ingovernável, porque essa gente não deixa governar. Essa gente só destrói tudo que funciona no país. Eles tentam destruir. Essa gente, olha, não acreditem na conversa de quando esse pessoal vem falar assim, olha, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor, é discurso da boca para fora. Ah, eu sou a favor da tolerância. Discurso da boca para fora. Não são a favor de democracia nem da tolerância. Quem é a favor da democracia é a favor da liberdade de expressão. Quem é a favor da democracia é a favor do cumprimento da lei. Vocês nunca vão me ver defender aquilo que não está na lei. Nunca. Ainda que eu veja um adversário meu sendo prejudicado pelo descumprimento da lei, eu não vou defender. Olha, gente, eu vou falar para você, eu já estive na posição como advogado de ver um juiz praticar uma arbitrariedade na minha frente em favor do adversário, da outra parte. E eu defendi a outra parte. Falei, excelência, eu não aceito o descumprimento da lei. Porque se Vossa Excelência fizer isso com esse advogado da outra parte, Vossa Excelência vai fazer comigo também. Ainda que essa sua decisão me beneficie. Vossa Excelência tem que cumprir a lei. E eu defendi a outra parte. Porque ali estava se praticando uma arbitrariedade. Eu desafio, quando que um cara de esquerda vai ter a coragem de defender a democracia quando um adversário político estiver sendo punido num ato contra a democracia, como que está acontecendo agora? Eu acho que essa gente não tem senso de proporção, né? Essa gente não tem senso de proporção. Eles não entendem. Esse PT, ao longo dos anos de governo, roubou bilhão do Brasil para financiar ditadura genocida. Como é que a gente vai dar moral para alguém que defende isso? Não foi dinheiro para roubar só para enriquecer o patrimônio. Foi para financiar a ditadura genocida. Como é que alguém que bate palma para essa gente, como se tivesse tudo normal, vai ter o nosso respeito? E agora tá aqui, ó, uma migalhinha que foi produzida, uma besteirinha, né, perto de bilhão. O que é o processo do triplex que o Lula foi condenado, né? O que é o processo de Atibaia lá, né, do sítio de Atibaia, né? Perto de bilhão, né, que a gente viu aí movimentado nesse tempo do PT. Perto disso, isso aí era juizado especial, né? Pequenas causas perto disso. Mas até, primeiro, que não há nenhuma denúncia na imprensa dessas práticas, né? Não há nenhuma denúncia, a imprensa não fala nada sobre isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, que sequer se processa por esses crimes contra a nação que foram praticados por esse governo. E aí a migalhinha, lá o mínimo do mínimo do mínimo, que ele foi processado, que foi condenado, o Fachin anula tudo. Ou seja, nem o mínimo ele pode ser punido. Então é a total falta de consequência. E essa mesma gente que está batendo palma hoje pela anulação do processo do Lula, tratando isso como se fosse justiça, bateu palma para o deputado lá, para o Daniel Silveira, que eu repito, eu não tenho procuração dele, tenho nada, nem sei qual que é o trabalho dele, mas essa mesma gente foi as pessoas que bateram palma quando esse deputado foi preso sem processo. O deputado Daniel Silveira está preso sem existir processo. Qual democracia do mundo em que alguém pode ser preso sem processo? Ainda mais tendo imunidade parlamentar. Não existe, gente, isso em nenhum lugar do mundo. E o cara está preso sem processo.
sem prazo. Não existe. Não existe isso. E aí agora essa gente vai ter a cara de pau, essa gente tem a cara de pau de comemorar a anulação do processo do Lula, como se fosse uma decisão política, sendo que ele foi condenado em várias instâncias, como se isso fosse a justiça. Vocês ainda acham que essa gente tem senso de proporção? Você ainda acha que essas pessoas têm o mesmo senso moral que a gente? Não existe senso moral. Uma hora vai estar defendendo uma coisa quando for conveniente, outra hora vai estar defendendo outra coisa. E nós vamos escutar essas pessoas? Vamos ver essa imprensa que defende isso? Que muda de opinião de acordo com a conveniência? Um peso e duas medidas? A gente vai se pautar nessa gente? Olha, com todo respeito, quem duvida do que eu estou falando, vai lá no Código de Processo Penal, entra no Google, digita Código de Processo Penal. Vai lá e lê o artigo 563 do Código de Processo Penal e vê se não está escrito isso que eu estou dizendo para você agora. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Onde que o Fachin encontrou prejuízo à defesa do Lula neste processo? Sequer menciona isso na decisão dele. Então quer dizer que ele está desprezando. Não existe essa regra do Código de Processo Penal. Não há nulidade no processo penal sem haver prejuízo. É regra básica. Sem contar que a competência territorial é competência relativa, não é competência de função, não é da materialidade do crime, é competência de origem, é simplesmente a discussão onde começou o crime, é só isso. Não existe prejuízo a uma defesa porque o processo ocorreu lá em Curitiba, ocorreu em São Paulo, não. Agora, a verdade eles não vão poder dizer. Eles vão poder dizer que lá em Curitiba eles não tinham domínio sobre o que estava acontecendo naquele processo. Talvez em outro local poderia ter. E essa é a verdadeira discussão. Certas pessoas conseguem influenciar as decisões da justiça. Outras não. E felizmente lá em Curitiba, essa influência não estava existindo. Então por isso que a gente conseguiu ter esse avanço que é do cumprimento da lei. Mas olha, nós estamos vivendo realmente momentos muito lastimáveis no Brasil. E eu queria ver a coragem da Câmara dos Deputados, eu queria ver a coragem do Senado de defender agora a aplicação da lei. Aplicação da lei, eu não quero nada além da lei, eu quero a lei. Eu quero a lei. Sabe o que eu quero? Eu quero que eles apliquem a Lei 10.079 de 1950. Eu quero que eles apliquem o artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal. É isso que eu quero a lei, a Constituição Federal. Eu quero que o ministro do Supremo Tribunal Federal, na forma da lei, seja processado no Senado pelo crime de responsabilidade. Porque eles praticaram o que está previsto no artigo 6º e no artigo 7º da Lei 10.079 de 1950. Crime de responsabilidade. É isso que eu quero. Eu não quero arbitrariedade, eu não quero que force a barra, eu não quero nada. Eu quero a lei para eles, é só a lei. Eu quero viver num país onde a lei vale. A lei vale para mim, a lei vale para você, a lei vale pro deputado, a lei vale para o ministro do Supremo, a lei vale para o juiz, a lei vale para todo mundo. É isso que eu quero desse país. Eu não quero que, só porque o cara é esquerdista ou porque eu discordo dele, só porque eu não respeito a opinião dele, que ele seja perseguido politicamente. Eu não quero isso. Eu quero que ele tenha o direito de falar todas as besteiras que ele tem o direito de falar, mas seja protegido pela lei. Ele não quer que nós tenhamos o nosso direito de expor a nossa opinião. Mas eu quero que ele tenha o direito de expor a opinião dele, porque eu não sou igual a ele. Eu não me pauto pela moral do esquerdista. Nós temos uma moral mais elevada. Nós temos respeito e responsabilidade pelas coisas que a gente fala. Nós temos coerência e preocupação com a coerência daquilo que a gente fala. Eles não. Por isso que eu quero a lei. A única coisa que eu quero é que essas pessoas respeitem a lei no nosso país. E, infelizmente,
O Supremo já há muito tempo está esticando essa corda, está testando o limite de descumprir descaradamente a lei. Eu faço questão, gente, de apenas ler o que está escrito na lei para que você possa ir lá e ver o que está escrito. E vendo o que está escrito, você consiga perceber o absurdo que é eles não cumprirem aquilo que não deixa nenhuma dúvida. A gente precisa, olha, a Flávia está falando uma coisa muito interessante, mas esse Senado é tudo corrupto. Claro, nós temos um Senado que provavelmente, muito provavelmente, e a Câmara também, tem senador que tem um monte de processo no Supremo. E esses senadores têm medo de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Tem medo de ir lá e fazer aquilo que eles estão sendo pagos para fazer. Só que essa gente vai pedir voto para a gente no ano que vem. Essas pessoas, elas vão pedir, e toda vez que alguém está exercendo o mandato, olha que importante, essa pessoa não está exercendo o mandato para expor a própria opinião dela. Ela está exercendo o mandato para representar a gente. Muita gente sabe, eu fiquei como primeiro suplente na Câmara dos Vereadores de Santo André. Eu tive 2.300 votos. Sou o primeiro suplente da Câmara de Santo André. Se eu for convocado para estar na Câmara de Santo André, eu não estarei lá para defender o William. Eu estarei lá para defender as pessoas que me colocaram lá. O povo de Santo André que acredita nas ideias conservadoras que eu defendo. E é o povo de Santo André que eu tenho que prestar contas. O Senado presta contas ao povo de cada estado que os elegeu. Então eles têm a obrigação de tomar as providências. Porque nós estamos vivendo um momento em que ou se puxa as rédeas e se impõe limites à atuação desses ministros do Supremo, ou nós vamos aceitar que cada dia vai ser pior. Porque ó, faz um exercício mental, você que está assistindo a gente aqui. Cada dia mais eles vão testando, o Supremo vai criando uma coisa nova. Então eles vão lá, criam um crime através de lei, que não pode, não acontece nada. Aí eles vão lá, manda prender jornalista. E olha só, situação estranha, hein? Situação estranha do jornalista que foi preso. O cara foi trocar um chuveiro numa cela, sobe no vaso sanitário da cela, no caso do Eustáquio que eu tô falando. Aí ele cai do vaso sanitário da cela e quase se afoga dentro da cela. Aí eu pergunto, será que dá para se afogar dentro de uma cela? Primeiro ponto. Segundo, cela tem vaso sanitário? Nenhum jornalista foi lá para ver isso? Então você olha um jornalista que vai preso, está dentro da cadeia e estranhamente cai e se machuca e encontram água no pulmão dele. Olha que coisa. Aí a gente vê um deputado com foro de prerrogativa que critica o Supremo Tribunal Federal, vai preso. Tem processo? Tem o devido processo legal? Não. Ele foi processado? Não. Da onde surgiu a ordem de prisão em flagrante, que não existe no direito brasileiro? Ordem de prisão em flagrante não existe no direito brasileiro. Você pode prender em flagrante, quando o cara está em situação de flagrante, está praticando crime, foi perseguido e foi pego, ou então foi encontrado em condições que levaram a crer que ele que praticou aquele crime. Nenhuma dessas situações acontece com o Daniel Silveira. O cara vai preso. E está preso até hoje. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Não tem processo. Alguém lembra aqui da época do regime militar que tinha prisão para averiguações? A polícia lá passava ali, olhava o cara, vou prender esse cara. Vai lá, prende. Por que ele está preso? Ele praticou crime? Não. Averiguações. Quando a gente foi e criou a Constituição de 1988, acabamos com isso. Aí o ministro Alexandre de Moraes pega uma lei de segurança nacional, que é uma lei da época da ditadura, justifica que tinha um flagrante, que nenhuma outra situação no Brasil nunca existiu um flagrante por conta do vídeo estar no ar. Olha isso. Todos nós que temos vídeo na internet estamos praticando flagrante. Olha só que coisa. Não teve uma outra decisão, nunca no Brasil,
você aplicou o flagrante por conta de um vídeo que está no ar. Tudo bem, se ele estivesse falando naquela hora, mas como é que o ministro ia justificar prender o deputado às 11h30 da noite, né? Não pode, a Constituição proíbe. Mas também eles já não estão nem aí, se já rasgaram a Constituição no flagrante também, quem que vai impedir alguém de entrar na sua casa a qualquer hora, 11h30 da noite, vai lá e entra e te prende você. Aí você vai lá e vai falar assim, olha, eu fui preso 11h30 da noite, a Constituição não permite a prisão a partir das 18h. Mas os caras nem ligam. Rasga a Constituição Federal, despreza o que está escrito ali e prende. Eu digo, isso é democracia? Isso é Estado democrático de direito? Isso é devido processo legal? Para que serve o devido processo legal, gente? É para que você seja processado. Ser processado não quer dizer ser condenado. Aí você tem o direito de defesa, pode trazer testemunha, pode apresentar documento. Quem tem a obrigação de provar aquilo que o Ministério Público acusa contra nós é quem acusa. E aí você se defende, mas quem tem que provar é o Ministério Público. Aí você é condenado. Depois que você foi condenado, você tem direito a recurso. Depois você pode ser preso. Agora não. O Supremo vai lá, cria um inquérito que ele nem pode abrir. Quem pode abrir só é a Procuradoria da República. No caso, né, Ministério Público Federal, né, o órgão máximo do Ministério Público. Procuradoria-Geral da República. Aí poderia abrir o processo, eles vão lá, pegam o inquérito, sem a Procuradoria abrir o processo, começa a investigar gente que não tem foro no Supremo, quer dizer, que é outra ilegalidade, manda prender documento, encerrar a página na internet, manda pegar computador, prender jornalista, prender cidadão comum. Tudo bem, o que vai acontecer com a gente? Não acontece nada. O que aconteceu com os ministros do Supremo? Nada. Então tá bom, a imprensa passou um pano. A imprensa deixou quieto. Então vamos continuar. Aí agora vão prender deputado. Aí agora vão livrar o Lula. Aí a pergunta que eu te faço é, qual que é o próximo passo? Quem mais que vai acontecer? Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a determinar que um processo de impeachment contra o presidente da República corra na Câmara. O próprio Supremo vai mandar. E aí, de repente, o processo ele é derrubado pelo Congresso. Aí o Supremo vai lá e diz, não, mas eu anulo o voto aqui de deputado e eu considero que foi válido aqui, que ele sofreu impeachment. Aí os caras tiram ele de lá. Aí o Supremo aí toma-se uma medida anulando essa decisão. O Supremo vai lá, anula a decisão. Ou seja, eles estão esticando a corda. Eles estão esticando a corda. E aqui o Marcos está falando uma coisa. Quem vai organizar a eleição de 2022 é o Tribunal Superior Eleitoral. Quem que vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Vai ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem vai conduzir o processo eleitoral será o ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguém aqui ainda acha que a gente ainda está vivendo numa democracia? Alguém aqui ainda acha, tem a ilusão de acreditar que o nosso voto ainda tem algum tipo de valor? Enquanto não tiver consequência nenhuma contra esses ministros do Supremo que lá estão, e a nossa Câmara se acovardar, o nosso Senado se acovardar, me desculpe, nós não temos um cidadão valente no Brasil que tem a sua obrigação, eles têm a obrigação moral de fazer esses caras responderem por crime de responsabilidade. Eles têm a obrigação moral. Não se esqueçam disso, gente. No ano que vem, quando alguém vier pedir voto no ano que vem, não se esqueçam disso. Porque essa gente está pegando a nossa estrutura jurídica, a nossa estrutura democrática e estão entregando, estão baixando as calças, estão mostrando a bunda para o Supremo Tribunal Federal fazer o que quiser. O que quiser. E eu não sei mais qual que é o limite. Não dá mais para saber qual que é o limite. Porque se até agora, depois de todas essas arbitrariedades, depois de todos esses absurdos, depois de tudo isso que foi praticado, a gente vê que ainda não se impôs um limite,
ainda não se teve consequência, não se tomou providência contra essas arbitrariedades, e a imprensa batendo palma como se tivesse tudo certo. Ou seja, eles acham que ainda podem continuar testando o limite. É igual criança, quando você está educando uma criança. A criança vai testando o limite até a hora que o pai põe o limite, a hora que a mãe põe o limite. O Supremo Tribunal Federal está testando. Qual o limite? Quando que vão impor? Quando vão dizer, olha, Supremo é até aqui, ó, pronto, acabou. A partir daqui você não pode mais avançar. Qual o limite? Não tem mais limite. Olha, é a primeira vez, eu acho que na história do mundo, e que um órgão que não tem verdadeiramente poder aplicou um golpe de Estado no Brasil. É a primeira no mundo. Por quê? Porque a única coisa que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem é uma caneta. Você imagina o seguinte, você que está assistindo aqui, imagina o seguinte. Você pega um juiz de primeira instância e ele vai lá e condena uma pessoa num processo penal. Imagina o seguinte. Aí você imagina que esse ministro, esse juiz, ele condena a pessoa à pena de morte, por exemplo. Manda matar a pessoa. A nossa Constituição diz que não existe pena de morte no Brasil, salvo em situação de guerra. Mas situação não de guerra, e para ter situação de guerra, estado de guerra, tem que ser decretado pelo presidente da República. Aí você imagina lá um juiz, ele vai lá e fala assim, nós estamos vivendo em estado de guerra. E manda matar o cara, manda matar eu, manda matar você, manda matar uma pessoa. Se o policial cumprir essa decisão, que é manifestamente ilegal, esse policial responde pelo crime. Porque ele não vai poder dizer, olha, eu estou cumprindo uma ordem judicial. Não, a sua ordem é manifestamente ilegal. Você não pode cumprir uma ordem manifestamente ilegal. O oficial de justiça não pode cumprir uma ordem judicial que é manifestamente ilegal. Aí a pergunta que eu faço é por que a Polícia Federal está cumprindo as ordens dos ministros do Supremo, que são ordens manifestamente ilegais? Não pode cumprir. O policial federal, ele conhece a lei. Ele tem que se recusar a cumprir as ordens judiciais que são manifestamente ilegais. Porque ele vai responder, ele tem que responder. Porque não pode, gente, não pode. Não é porque o ministro disse que é para fazer uma coisa ou outra, se aquilo não tem base na lei, o policial não pode cumprir. O oficial de justiça não pode cumprir. Exatamente para isso que eles têm que estudar o direito, têm que conhecer o direito, porque eles são responsáveis. O agente público é responsável por aquilo que ele faz. E olha, na minha opinião, se a nossa Câmara dos Deputados e o nosso Senado não entendeu o momento grave que nós estamos vivendo agora, o momento gravíssimo que nós estamos vivendo agora, é absolutamente lamentável. Porque já não tem mais volta. É daí pra frente. Ninguém vai chegar e vai convencer, ó, ministro, agora vocês vão ter que voltar a cumprir a lei. Já exagerou, ultrapassou todos os limites. Não dá. Porque eles estão testando. E aí se um deputado vai lá e começa a defender, ou começa a bater no Supremo, ele vai ser preso. Como aconteceu com o Daniel Silveira. Se o jornalista começar a criticar isoladamente, vai ser preso. Como aconteceu com o Eustáquio. Se o cara vai lá se manifestar na frente do Supremo, exercendo o direito de livre manifestação, vai ser preso. Como aconteceu lá com aquela menina lá, a loirinha lá, esqueci o nome dela agora, que era do Lefeme antigamente, que depois virou de direita, né? Esqueci o nome da menina agora. Foi presa a menina. Ou seja, manifestou na frente do Supremo Tribunal Federal, vai preso. Então já não tem mais como você vai chegar pro cara e falar, não, volte a cumprir a lei. O cara não vai cumprir. Não vai cumprir. Então, o que acontece? Aí é que o Edson Oliveira fazendo a pergunta, quem escolhe os ministros supremos? Os ministros supremos têm cargo, né? Eles são, têm os seus cargos vitalícios. Sarah Winter, isso mesmo, Rosana, Sarah Winter. Tinha esquecido o nome, me deu um branco aqui agora. Eu tô tão com a cabeça tão... Quem indica os ministros supremos, segundo a Constituição Federal,
é o presidente da República, né? Mas eles ficam lá até completar a idade de 35 anos. Obrigado, Rodrigo, pelo nome também. Sarah Winter, tinha esquecido o nome dela. É isso mesmo, a Sarah Winter. Foi presa. O que ela fez? Ela fez uma manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal. Foi presa. Ou seja, manifestação hoje gera prisão. Jornalista que vai contra, vai preso. Você viu o que fizeram com o Terça Livre? Polícia Federal foi lá e entrou dentro da sede do Terça Livre e foi lá e pegou computadores, pegou câmeras, pegou tudo para uma investigação do inquérito que é ilegal. Então como é que você faz para você acabar com alguém que está te incomodando, quando está incomodando o Supremo? Eles vão lá e tomam os equipamentos. Você imagina, se um bandido entra na casa de uma pessoa e rouba os equipamentos ou furta, ele está praticando roubo ou furto. Mas se o ministro do Supremo manda roubar ou manda furtar, roubar, né, porque foi com violência, os equipamentos de uma casa ou de uma emissora, aí não é furto. Aí você vai lá e lê a lei de abuso de autoridade, você vê o tanto de tipos penais que estão sendo praticados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vários crimes de abuso de autoridade que estão sendo praticados. Cadê a Procuradoria-Geral da República abrindo as investigações? Deputados, se tiver algum deputado que tenha conhecimento, deputado, você pode abrir CPI para investigar. Rodrigo falando aqui, ó, queria ver todo esse empenho atrás do Adélio. É verdade, pelo contrário, né, Rodrigo? Todo o empenho foi exatamente para passar um pano para ele. E olha, o detalhe que eu vou dizer para você, detalhe importante, Rodrigo. A própria OAB tomou todas as medidas para proteger o sigilo de informação, para evitar que se descobrisse quem foi que contratou os advogados do Adélio Bispo. E outra coisa importante também, o presidente da OAB Federal, né? O presidente da OAB Federal não é mais presidente da OAB, é militante político. Ele não defende aquilo que se determina para que é a função da OAB, aquilo que a OAB deveria fazer, que é defender a prerrogativa do advogado, a OAB não defende mais. A OAB deveria estar protegendo os advogados que não estão conseguindo, não tiveram acesso a esse inquérito ilegal que foi movido contra várias pessoas. Os advogados não tiveram acesso ao inquérito ilegal e a OAB deveria ter se manifestado publicamente contra o Supremo, que proibiu o acesso ao inquérito ilegal contra esses ministros. O presidente da OAB criticou uma advogada aí que estava defendendo um dos filhos do Bolsonaro. Onde já se viu o cara criticar o advogado? Todo mundo tem direito de defesa. Aí você vê o inquérito ilegal, você vê a prisão ilegal, a OAB não se manifesta, a OAB Federal. Quer dizer, desculpa, a OAB hoje é braço político da esquerda também. Esse Felipe Santa Cruz é militante político. Vamos falar a verdade. Ele não está defendendo prerrogativa de advogado. Não está defendendo. Então, olha, é essa a situação que nós estamos vivendo hoje. E hoje, o Supremo praticou o maior atentado contra o devido processo legal. O maior atentado que já se viu na história do Brasil. Não houve outro tão grave. E quem tem dúvida do que eu estou falando, vá lá, leia a decisão do Fachin. Veja se ele demonstrou o prejuízo que foi constatado na defesa do Lula. Não teve prejuízo nenhum. O Lula teve a mais completa defesa. O Lula teve o devido processo legal, teve o contraditório, a defesa mais ampla que já existiu para qualquer cidadão brasileiro na história do Brasil. Nunca nenhum outro cidadão teve uma defesa tão ampla quanto a do Lula, com habeas corpus, com apelação, com processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero ver qualquer brasileiro comum ter tantos habeas corpus apreciados pelo Supremo Tribunal Federal como o Lula teve. Então ele teve de fato, a total garantia do devido processo legal, da ampla defesa. E aí vai lá, cadê o prejuízo da defesa dele? E olha, o artigo 563 do Código de Processo Penal não autoriza a nulidade de processo que não se demonstre prejuízo. Você tem dúvida? Vai lá, depois que terminar a live,
Entre no Google, digite Código de Processo Penal. Vai lá e lê o artigo 563. Você não é obrigado a acreditar em mim. Leia o artigo 563 do Código de Processo Penal e veja se na decisão do ministro Fachin tem alguma indicação do prejuízo que sofreu a defesa do Lula. Não teve. Então ele não teve. Então eu quero ver. Desafio aqui, a Maria está falando. Parabéns, ministro Fachin, fez o que tinha que ter feito a tempo. Então vai lá, Maria. Existe anulação de processo sem nulidade? Você sabe? Leia o Código de Processo Penal. Ou para você a lei não precisa ser aplicada? Normalmente tem gente que não tem coragem. Você tem coragem de defender? Para vocês esquerdistas, não precisa aplicar a lei, né? A lei não vale. Então vamos ter clareza, gente. Para esquerdista, a lei não precisa ser aplicada. Esquerdista não defende moral. Esquerdista não defende a lei. Esquerdista não defende a liberdade de religião. Esquerdista não acredita em Deus. Esquerdista não é cristão. Por quê? Porque para ele ser defensor de tudo isso, ele acredita o que? Na base do defesa do marxismo. E o marxismo é anti-religião, marxismo é anti-liberdade, marxismo é anti-moral. Eles chamam essa nossa moral de moral burguesa. Então eles não acreditam na moral. Marxista é contra a lei, porque eles dizem que a lei é estrutura burguesa. Então não vamos cair no conto dessa gente. Não vamos cair no conto dessas pessoas. Esquerdista usa a lei como argumento para poder atacar a outra parte. Mas eles não acreditam na lei. Eles não acreditam. E não tem senso de realidade e muito menos senso de proporções. Porque defende a prisão de um deputado que sequer foi processado, independente de você gostar do deputado ou não, mas ninguém pode ser preso sem ser flagrante, sem ser por prisão temporária e sequer sem ter processo. Não existe isso. E por outro lado, está aí o senso de proporção, um cara que tocou um governo que foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história do planeta, desviados bilhões de reais para financiar ditaduras genocidas. Quem que são os genocidas? Eles acusam os outros de serem o que eles são. Quem defende ditadura genocida é o quê? Quero ver eles criticarem o que está acontecendo na Venezuela, onde as pessoas estão sendo mortas por defender o seu direito à liberdade de expressão, por um governo que é uma ditadura. As perseguições políticas que acontecem em Cuba contra gays, contra cristãos, as perseguições no mundo que a gente vê contra os cristãos. Cadê essa gente? Então, esquerdista não tem moral. Quem não tem moral a gente não tem que tratar com moralidade. Tem nem que tá nem aí porque essa gente fala. Nós precisamos aqui defender a aplicação da lei. É isso que eu acredito, é a lei. A lei que tem que ser aplicada para que nós tenhamos nossos direitos de ir e vir. Eu não estou falando de direito, eu não quero que o Estado me dê nada. Eu só quero que o Estado cumpra a lei para que eu possa me locomover, para que eu possa ter a minha liberdade de expressão, para que eu possa representar os valores que eu acredito, para que eu possa ter a minha liberdade de poder andar pela minha cidade, de andar pelo meu país, de poder criticar os governos que eu acho que estão errados, para poder apontar os erros, poder denunciar os equívocos com o nosso dinheiro público, poder ter a liberdade de ter a nossa crença. É isso que a gente tem que ter. É isso que está garantido na Constituição e é contra isso que esse Supremo Tribunal Federal não permite que a gente exerça. É contra isso que eles estão atacando. Então, me desculpa, não tenho mais ilusão. Está cada dia pior. E se a nossa Câmara e o nosso Senado não frear esse Supremo, não vai ter limites. Porque eles já demonstraram que não tem limites. Eles vão continuar avançando para cima de tudo o que está previsto na nossa Constituição. Não há mais limites. Bom, já passou um tempo aqui, eu vou encerrar a live. Agradeço a você que participou, agradeço a você que acompanhou, mas não tenho mais ilusões. Infelizmente,
nós não vivemos realmente numa democracia e hoje esse Supremo acabou de dar um golpe de Estado no nosso país. E cada vez mais eles estão consolidando esse golpe de Estado com essas pautas. E se a Câmara dos Deputados e o Senado não pôr limites, infelizmente não tem volta mais. Não tem volta porque, infelizmente, ninguém vai convencer esse Supremo a cumprir as regras do jogo. Gente, obrigado, um forte abraço a todos. Hoje é um dia de extrema tristeza para todos nós.